Excelentíssimo senhor Eduardo Ferreira Pinto, digno presidente dessa casa, em nome do qual eu cumprimento a todos os presentes. Gostaria de fazer uma menção especial também à companheira Leia Cerqueira e ao Emerson, que são grandes batalhadores e incentivadores para que o patrimônio histórico não se torne uma pauta morta em Barroso. Senhor presidente, nós comemoramos no dia 17 de agosto o Patrimônio Histórico Nacional. É um dia de cultura, é um dia de felicitação, que foi instituído justamente para marcar a data de nascimento de um dos grandes empreendedores e que lutou muito pela defesa do serviço, implantando o serviço de proteção ao patrimônio, que foi Rodrigo de Melo Franco. E essa data ela é lembrada para que nós possamos valorizar e resgatar a nossa cultura. O IEFA, hoje, ele trabalha com uma pauta muito diversificada. Patrimônio não significa imóveis, exclusivamente objetos e imóveis, ele também abrange a questão do patrimônio imaterial. E, nesse sentido, o IEFA, este ano, está incentivando os municípios e estimulando que o resgate da culinária, da cozinha, dos cardápios, seja a principal pauta, Leia. Hoje, o IEFA está incentivando a Jornada Mineira do Patrimônio para que seja resgatado as principais receitas, as influências das gastronomias culturais de outros povos na típica e rica cozinha mineira. Tudo isso para dizer para vocês que Tiradentes, com seu casario histórico, é um importante monumento, mas as nossas cidades, seja ela com o passado mais recente, com a história mais recente, ela também possui um patrimônio digno de resgate e digno de nota. E eu gostaria, senhor presidente, de provocar o Legislativo de Barroso no sentido de que possa valorizar, resgatar e ter zelo com a memória institucional. Essa casa ela tem uma data de fundação, ela tem visão, missão, ela tem amplas instalações e ela possui orçamento. Então, a importância do zelo com a memória institucional, ela é exercida por diversas instituições e não dá mais para esperar que o Executivo tome as diretrizes e faça os espaços de memória. A memória institucional é de extrema importância quando nós olhamos para aquela galeria de ex-presidentes e contemplamos as diversas legislaturas que passaram por Barroso e deixaram seu legado. Como, senhor presidente, deixar isso esquecido, deixar que esses nomes permaneçam numa parede fria? Então, eu venho provocar o Legislativo de Barroso, trazendo um exemplo da Câmara Municipal de Matias Barbosa, que criou o Memorial Histórico-Cultural do Legislativo, com o intuito de resgatar a história da cidade, precisamente a história política. Essa é a função do Legislativo. Se nós olharmos todos os prefeitos que passaram por Barroso, quase todos tiveram o início de sua trajetória política nesta casa. Então, quando nós olhamos para todas aquelas legislaturas, qual foi o legado que eles deixaram e qual foi a influência do período histórico deles. Então, Matias Barbosa deu um exemplo muito digno para nós, para mostrar a importância do memorial para a cidade, de modo que a história política, hoje, é um patrimônio imaterial e importante, e instituição como a Câmara Municipal não deveria relegar ao esquecimento a sua memória. E Matias Barbosa, eu tive contato com o vereador que implementou essa resolução. Ele foi muito feliz, senhor presidente, porque ele, com o intuito de que o memorial não ficasse apenas com fotos, nomes e placas no espaço vazio, ele contratou um museólogo para implementar diretrizes. Então, aquele memorial ele tem um cronograma, ele tem uma atividade fim e ele é muito dinâmico e não prevalece o critério político. Então, é um exemplo vivo e eu gostaria de entregar a Vossa Excelência para que essa data do patrimônio ela tenha um futuro e que as nossas legislaturas vindouras tenham um espaço para concentrar sua memória. Eu também gostaria de entregar ao senhor e também saudar o amigo Eustáquio, que
que nos honra aqui com sua presença, é outro grande incentivador da memória e do patrimônio Barroso. Eu gostaria de entregar ao senhor um áudio resgatado dos arquivos da Câmara Municipal, mais uma vez demonstrando a Vossa Excelência que nós não só temos uma data de fundação, como temos um arquivo com peças valiosas. Isso aqui é uma fita cassete contendo o discurso do Tancredo Neves aqui em Barroso em 81. Ele foi agraciado com o título de cidadão honorário em 78 pelo vereador Nilder, e ele só conseguiu vir a Barroso em 81. Então, na ocasião que ele recebeu o título, ele proferiu um discurso muito emocionado, fazendo menções às relações que ele teve com Barroso desde quando ele militou como advogado, e depois a atuação política dele, que acabou culminando com a emancipação, com a vinda da fábrica de cimento. Então, é um discurso muito histórico, é um discurso com um peso muito sentimental para Barroso, e agora ele fica disponível para que as pessoas possam apreciá-lo. Tancredo Neves não é só um nome relegado aos livros de história, e nós temos a relação dele com Barroso de longa data, e essa é a função do memorial: dinamizar essas informações e oportunizar um conhecimento das nossas escolas, que hoje participam de um prêmio muito significativo, que é o Jovem Legislador, porém, sem nenhum vínculo e sem nenhum referencial de memória. Então, a minha provocação legislativa é nesse sentido, né, que nós tenhamos um espaço para que a nossa memória tenha o seu valor, e para que Vossas Excelências, enquanto legisladores, também reflitam sobre o papel que exercem na sociedade, porque Vossas Excelências também são protagonistas da história. Eu agradeço a oportunidade, espero que esse material seja divulgado nas mídias da casa, para que a população possa apreciar, e eu agradeço aos senhores que, nessa noite fria de 15 de agosto, me dá o prazer de ser apreciado. Muito obrigado. Quero rapidamente, antes de abrir a ordem do dia, fazer uma rápida consideração sobre as palavras do Wellington. O Wellington sabe a admiração que eu particularmente tenho por ele, pelo seu trabalho, e aceito essa provocação feita por ele da melhor maneira possível, com as melhores intenções possíveis, no sentido de avançar, Wellington, no desenvolvimento do resgate do nosso patrimônio histórico, especialmente do legislativo. Então, esteja certo que todas as suas sugestões serão avaliadas e vamos buscar tentar implementá-las. O tempo é curto, mas talvez avançar um pouco mais nesse sentido, que eu também julgo muito importante. Algumas poucas medidas, ainda que singelas, já estão sendo tomadas, já foram inclusive tomadas. Todo cidadão que acessar o novo site da Câmara vai poder encontrar a formação de todas as legislaturas da Casa desde 1955, inclusive com os suplentes. Hoje já está disponível isso. Um trabalho, aliás, faço questão de ressaltar, feito pelo ex-chefe de gabinete dessa casa, o Delvécio Mairink, que apesar de não ter formação histórica, fez um brilhante levantamento dos livros de atas desde da instalação da primeira legislatura, e que permitiu hoje a Câmara ter esse levantamento de todas essas legislaturas, e que nos próximos dias nós vamos estar implementando ainda mais esse trabalho e dando um pouco mais ainda de visibilidade, não só a essas legislaturas, mas também como a galeria de ex-presidentes. Outras medidas estão sendo tomadas, algumas inclusive por sugestão do Wellington, e certamente nós vamos aprofundar muito nesses trabalhos aqui. Sobre o presente que você resgatou do acervo, né, da Câmara, que é o discurso do Tancredo Neves, presidente eleito do país e figura muito importante na história de Minas Gerais, certamente a Casa, através da assessoria de comunicação, fará todo o trabalho de divulgação, porque é um resgate histórico muito importante da Câmara Municipal. Eu te agradeço imensamente e esteja certo, nós vamos ainda alinhar diversas atividades nesse sentido.
Fica aqui meu muito obrigado em nome de todos os vereadores.